Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando ao final da nossa disciplina. Veremos agora a quarta e última unidade sobre a história da educação no Brasil. Espero que estejam gostando do conteúdo. Então, vamos lá. Nessa unidade, falaremos sobre a educação no Brasil durante o período republicano. O objetivo desta unidade é que vocês possam conhecer os aspectos contemporâneos da nossa história educacional, focalizando as questões sociais, políticas, econômicas que permeiam a história educacional. Os textos foram organizados da seguinte forma: a Reforma Educacional de Benjamin Constant, que foi o grande marco desse período. A educação na Segunda República, tivemos como destaque nessa época o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e a Educação Superior no Brasil pós-LDB, que é a Lei 9394/96. Essa é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que surge a partir de mobilizações e lutas de um grupo de educadores durante o regime militar, e é lógico, devido às necessidades da sociedade brasileira. Em 1889, o Império tem fim com a proclamação da República, organizada pelos militares, fazendo assim que surgisse um novo governo no Brasil, pautado no modelo presidencialista. Nesse período, inicia o governo do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que governou em 1889 e 1891 como governo provisório. Em 1891, foi promulgada a nova Constituição, que vigorou durante a República Velha. Segundo Romanelli, essa Constituição instituiu o sistema federativo de governo, consagrou também a descentralização do ensino que era prevista em seu artigo 35. Nos itens 3º e 4º, reservou à União o direito de criar instituições de ensino superior e secundário nos estados, provê a instrução secundária no Distrito Federal e ainda cabia à União criar e controlar a instrução superior em toda a nação, bem como criar e controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do Distrito Federal. Aos estados, cabia criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional, que nessa época eram as escolas normais para moças e escolas técnicas para os rapazes. Ao considerarmos de modo específico a educação, este período foi muito fecundo para as reformas no sistema educacional, muito influenciadas pelas ideias da filosofia positivista, que considerava a devoção à ciência como grande guia a ser usado em todos os aspectos da vida individual e social. A educação nesse período assume uma dualidade. Se, por um lado, oferece oportunidade de formação prática para a população rural e desfavorecida, por outro lado, reforça a preocupação com a educação da classe dominante nas escolas técnicas e superiores. Tivemos nesse período algumas reformas que influenciaram a educação. A Reforma Benjamin Constant. Quem foi Benjamin Constant? Benjamin Constant era filho de português e nasceu em Niterói em 1837. Ficou órfão de pai aos 12 anos de idade. Ele ingressou na escola militar e se formou oficial do Exército.
era bacharel em matemática e ciências físicas. Benjamin faleceu em 22 de janeiro de 1891, no Rio de Janeiro. A Reforma Benjamin Constant foi a primeira proposta de mudança educacional neste período. Ela propunha o ensino gratuito, sem ligação ou vínculo com nenhum tipo de religião. Ou seja, era um ensino laico. Cada pessoa poderia escolher sua fé religiosa, mesmo que não fosse a católica. O ensino seria gratuito e todos teriam acesso à educação. O ensino científico foi incorporado ao currículo, bem como a biologia, química, matemática, astronomia, ciências favoráveis à observação, experimentação e comprovação. Assim, em vez de decorar, o aluno deduziria. O currículo seria acumulativo. O conhecimento aconteceria em ordem lógica, onde cada fase preparasse o aluno para a próxima fase, de modo que o potencial do aluno fosse se revelando. Um currículo preocupado com as ciências e com as línguas, que preparasse o cidadão para as funções no Estado e a liberdade para escolha e participação na educação. Algo inovador proposto por essa reforma e que é uma realidade até os dias atuais, consiste na ideia de que o ensino deve formar os alunos para os níveis superiores de educação, substituindo o foco literário pelo da ciência, com enfoque para as pesquisas científicas. Com a morte de Benjamin Constant no Rio de Janeiro, encerrou um capítulo muito importante da história da educação no Brasil. Em 1911, durante o governo de Marechal Hermes da Fonseca, foi proposta a Reforma Rivadavia de Correia. Esta proposta determinava que o ensino secundário promovesse a formação do cidadão brasileiro, bem como propunha a liberdade do ensino, com amplo acesso para a população brasileira e a troca do diploma por um certificado de aproveitamento. Era baseado nas ideias do ensino livre, estabelecia a liberdade total do ensino secundário e superior, quer do ponto de vista didático, quer do ponto de vista administrativo. A resposta foi a anarquia. Na verdade, tudo virou uma bagunça. Com isso, o Decreto 9659, de 5 de abril de 1911, aprova a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Ensino Fundamental da República. Posteriormente, tivemos a reforma proposta por Carlos Maximiliano. Quem foi Carlos Maximiliano? Ele nasceu em São Jerônimo, em 24 de abril de 1873 e morreu no Rio de Janeiro em 2 de janeiro de 1960. Ele foi um político, ele foi jurista e magistrado brasileiro. Ele foi também deputado federal, ministro da Justiça e procurador-geral da República e ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi Carlos Maximiliano quem promoveu, em 1915, mais uma reforma educacional, que voltou atrás em decisões tomadas pela Reforma Rivadavia Correia e estabeleceu outros tantos encaminhamentos. Vejamos, então. Os pontos mais importantes desta reforma foram: restauração dos certificados de conclusão do curso secundário, que era expedido pelo Colégio Pedro II do Rio de Janeiro,
e reconhecidos pelo governo federal. Foi reinstituída a possível equiparação de outros estabelecimentos de ensino ao Colégio Pedro II, desde que fossem estabelecimentos públicos estaduais. Foram instituídos os exames preparatórios parcelados, pelos quais os estudantes não matriculados em escolas oficiais poderiam obter certificados de estudos secundários reconhecidos pela União. Foi mantida da reforma anterior apenas a eliminação dos privilégios escolares. Além de possuir um certificado de conclusão reconhecido pela União ou um certificado de aprovação nos exames preparatórios, para entrar no curso superior, o aluno teria que prestar também um exame vestibular. A reforma Carlos Maximiliano, portanto, reoficializou o ensino, restabelecendo a interferência do Estado eliminada pela reforma anterior. Posteriormente, nós tivemos a reforma Rocha Vaz. O professor Rocha Vaz, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, deu nome a uma reforma educacional que foi levada a efeito na gestão de João Luiz Alves no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, no governo do então Arthur Bernardes. Esta foi a última reforma a afetar o ensino secundário na Primeira República. Suas marcas foram, além da criação da disciplina de Educação Moral e Cívica, a continuidade do Colégio Pedro II e sua equiparação apenas aos estabelecimentos de ensino secundário estaduais. A reforma instituiu juntas examinadoras nos colégios particulares para exames de validade iguais aos do Colégio Pedro II, ou de estabelecimentos equiparados. Foram abolidos os exames preparatórios parcelados. Em seu lugar, foi instituído a obrigatoriedade de um curso ginasial de 6 anos de duração, seriado e de frequência obrigatória. O intuito do ministro era promover uma seriação mais racional das matérias e organizar o ensino com programas e horários mais convenientes. A frequência a uma série dependeria da aprovação na série anterior. A intenção era realçar o aspecto formativo do ensino secundário, o que foi neutralizado por um conjunto de medidas tomadas pelo Congresso Nacional. Consequentemente, a reforma não foi totalmente aplicada. Em 1929, ainda existiam escolas com exames preparatórios e sem currículo definido. Seu efeito mais forte foi a moralização do ensino. Essa característica foi considerada reacionária, por conter em seu interior a resistência conservadora do cenário educacional, retirando em definitivo a autonomia administrativa e didática concedida pela reforma de Carlos Maximiliano. Um grande traço social deste período foi a transição do modelo rural para o modelo social urbano, industrial, que começava a tomar fôlego no Brasil. As medidas adotadas por essa reforma contribuíram para acentuar o período de crise política, que resultou, então, com a Revolução de 1930. Nesse período,
aconteceu a Semana da Arte Moderna em São Paulo, onde artistas propunham uma redescoberta do país. Criaram obras de arte que valorizavam a cultura brasileira, sem se diminuir frente às propostas artísticas europeias. Depois, então, tivemos a reforma de Lourenço Filho. Mas quem foi Lourenço Filho? Lourenço Filho nasceu no dia 10 de março de 1897 em São Paulo e faleceu em 3 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro. Foi um educador e pedagogista brasileiro, conhecido sobretudo por sua participação no movimento dos pioneiros da Escola Nova. Ele foi duramente criticado por ter colaborado com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Como educador, Lourenço Filho procurou intervir na organização da sociedade brasileira, de modo a engajá-la nas mudanças sociais que acompanhavam os processos acelerados de modernização a partir da década de 1920. Num cenário de modernização, Lourenço Filho propôs a reformulação da educação das elites e das camadas populares, diferenciando a educação para os trabalhadores daquela que era destinada às camadas populares e a seleção daqueles para serem educados nas escolas secundárias e nas instituições de ensino superior. Neste entendimento de uma nova escola, Lourenço Filho utilizou-se de procedimentos técnicos baseados em estudos científicos, testes de verificação do potencial da aprendizagem e introduziu as atividades de laboratório no ensino de formação de professores, com o intuito de compreender os hábitos, temperamento e caráter do povo brasileiro, na crença de melhor controlar e corrigir o comportamento adulto da criança. Porque vocês se lembram? A criança era vista como um adulto em miniatura. Em um momento marcado por novas ideias, novas práticas que modificassem a escola, que até então apresentava-se como competitiva, baseada na memorização e na repetição. O movimento da Escola Nova opunha-se a estas ideias, buscando respeito à liberdade e à individualidade, com base nos avanços científicos da biologia e da psicologia aplicados à educação. A escola, ela deixa de ser um ambiente de sujeição, de disciplina, de silêncio, para ser um ambiente de alegria, pesquisa e dinamismo. O professor, ele é um facilitador da aprendizagem. O centro da atenção passa a ser o aluno, onde o importante era experimentar, era descobrir. Mas, em outubro de 1931, Anísio Teixeira assumiu a Diretoria-Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, encontrando um cenário pouco favorável à educação pública na capital do país. O Departamento de Educação estabeleceu um plano mínimo de construção de prédios e aparelhamento escolar para ser realizado até o ano de 1938. Num período de 6 anos, pretendia-se construir 74 escolas novas e que ainda seriam insuficientes para atender toda a população escolar. Buscando soluções para os problemas apresentados pela educação brasileira, Anísio Teixeira concebe uma proposta inovadora em sua administração no Rio de Janeiro, um sistema escolar
com edificações de duas naturezas. Criou, então, as escolas nucleares ou classe e os parques escolares. E as crianças deveriam frequentar regularmente as duas instalações. No primeiro turno, as crianças frequentariam as escolas nucleares para receberem o ensino propriamente dito. E no segundo turno, ou no contraturno, em um parque-escola, eles já receberiam a educação social, a educação propriamente social, a educação física, a educação musical, a assistência alimentar e o uso da leitura. Isso nos faz relembrar a escola de tempo integral. Na verdade, mais uma busca de solução para os problemas da educação no Brasil. Então, com Anísio Teixeira, finalizamos esse período da história da educação. Passaremos agora, então, a educação na Segunda República. A Revolução de 1930 foi o marco para a entrada do Brasil no mundo capitalista de produção. A acumulação de capital do período anterior permitiu que o Brasil pudesse investir no mercado interno e na produção industrial. A nova realidade passou a exigir uma mão de obra especializada e, para que isso acontecesse, era preciso investir na educação. Em 1930, o governo de Getúlio Vargas é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Eles entendiam que o governo entendia que a educação e a saúde deveriam andar juntos para melhor desenvolvimento da nação. Veio então a reforma de Francisco Campos. Nesse período, houve também a reforma do ensino profissional. O primeiro curso profissional a ser criado pela reforma de Francisco Campos foi o de contabilidade, que foi regulamentado posteriormente para o ensino superior. O ensino profissional, ministrado através das empresas e indústrias bem conhecidas da gente hoje, que são o Senai e o Senac. Elas tiveram grande influência nesse período. Embora as propostas de Francisco Campos tivessem o mérito de serem inovadoras, vários autores denunciavam o caráter elitista. Em 1932, um grupo de educadores lança à nação o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados educadores da época. O manifesto, ele surge como uma proposta de construção de um amplo e abrangente Sistema Nacional de Educação Pública e trata desde a escola infantil até a formação universitária. Vigoravam neste período o escolanovismo, em oposição ao ensino tradicional. Um dos principais nomes relacionados ao escolanovismo é John Dewey, que foi educador e empregou a maior parte de seus esforços aplicando a psicologia aos problemas da educação. Como dissemos anteriormente, na escola nova, o professor passa a ser um estimulador e orientador da aprendizagem. E a escola deixa de ser um ambiente de sujeição, de disciplina, de silêncio, para ser, então, um ambiente agradável, de alegria, pesquisa e dinamismo. Um espaço onde os alunos se sentiam à vontade. Para Saviani, o pensamento de Dewey
desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto para sentimental, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos pedagógicos e do professor para o aluno. Saviani ressalta ainda que a teoria pedagógica de Dewey considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender. É importante dizer que uma lei que tratasse especificamente da educação só ocorreu em 1961. Apesar da Constituição Federal de 1946 trazer no seu texto a expressão diretrizes e bases associadas à educação nacional. Passaremos, então, às leis de diretrizes e bases da educação. Não iremos nos aprofundar nessas leis, já que teremos futuramente uma disciplina específica para isso. A primeira lei, a 4024/61, ela foi aprovada em dezembro de 1961, pelo então presidente João Goulart. Ela já nasce como uma lei tardia, introduziu como inovação a respeito da educação nacional a descentralização do ensino. Aos governos estaduais coube o poder de legislar e organizar seu sistema de ensino. A segunda lei foi a Lei 5692/71, que foi publicada em 11 de agosto de 1971. Essa lei introduziu no país a obrigatoriedade da profissionalização em todos os cursos de segundo grau, o que implicava em valorização das áreas tecnológicas com perda gradativa das áreas de ciências humanas. E depois, então, tivemos a Lei 9394/96, que foi aprovada em 20 de dezembro de 96. Ela promoveu a descentralização e autonomia para as escolas e universidades, além de instituir um processo regular de avaliação do ensino. Ainda em seu texto, a LDB promoveu a autonomia aos sistemas de ensino e a valorização do magistério. Em 1988, foi promulgada a atual Constituição, que traz no seu artigo 3º que educação é um direito de todos e dever do Estado e da família também. Muito bem. Então, podemos dizer que cabe ao Estado e à família cuidar para que nossas crianças tenham acesso à escola. E é obrigação do Estado oferecer essa educação, uma educação de qualidade. E cabe à família zelar por esse direito, que foi um direito que nós adquirimos com a LDB, com a Constituição. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a educação superior no Brasil durante esse período. Após a LDB, a 9394, foi registrado um crescimento no número de matrículas e na criação de novos cursos, sobretudo na rede privada. Em 1999, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ele registrou que o ensino superior brasileiro cresceu em 11,8% em relação às matrículas dos anos anteriores. Nesse mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação aprovou a criação de 567 Vamos voltar?
Nesse ano, volta onde? Em 1999, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, registrou que o ensino superior brasileiro cresceu 11,8% em relação às matrículas do ano anterior. E nesse mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação aprovou a criação de 567 novos... Peraí. Não, eu falei 9 de novo, estava falando 9 de novo. Pois é, novos, aí eu fui falar noves. Vamos lá de novo. É porque eu vou falando o número e continua com 9 lá. Vamos. Em 1999, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, registrou que o ensino superior brasileiro cresceu em 11,8% em relação às matrículas do ano anterior. Nesse mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação aprovou a criação de 567 novos cursos universitários, mais da metade do que for aprovado em toda a história do Conselho Nacional de Educação. O ensino no Brasil enfrenta uma situação singular nas 2 últimas décadas. Fruto de lutas, contradições, adaptações às tendências, interesses econômicos, encontra-se numa situação tanto de reestruturação quanto de melhoria. Cabe agora a cada um de nós, como cidadãos conscientes e críticos, reivindicar por melhorias e lutar para que realmente a educação seja de qualidade e para todos. Encerramos assim a nossa 4ª unidade. Espero que tenham gostado. Me coloco à disposição de vocês, meu e-mail se encontra no início dos slides e qualquer dúvida, fiquem à vontade. Abraços sempre.